Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esse é o capítulo número 5 da matéria de conhecimentos técnicos e motores. Hoje nós vamos falar sobre o sistema hidráulico. Conceituação. Um avião denomina-se sistema hidráulico o conjunto das partes destinadas a acionar componentes através da pressão transmitida por um fluido, utilizando o princípio da física conhecido como Lei de Pascal. Lei de Pascal diz: a pressão aplicada a um ponto de um fluido transmite-se igualmente para todas as partes desse fluido. Então é interessante nessa lei que ele diz que quando a pressão é aplicada num ponto de um fluido, essa transmissão se dá de forma uniforme em toda a extensão desse fluido. Então, através dessa ideia, criou-se mecanismos destinados a ampliar forças que são aplicadas de uma forma bastante eficiente e que são muito importantes nas aeronaves. Aqui nós temos um sistema hidráulico elementar representativo para que nós possamos ter uma ideia clara de como o conjunto funciona. Então, do lado esquerdo, nós temos uma seringa, e essa seringa ela será denominada cilindro primário, e há que ressaltar que nessa seringa o êmbolo ele possui uma área definida de 1 centímetro quadrado. Portanto, a mão irá aplicar sobre o êmbolo uma força de 1 kg força. E de acordo com o teorema de Pascal, essa força de 1 kg sendo aplicada num fluido cuja área é de 1 centímetro quadrado, ela será então de 1 kg força por centímetro quadrado. A partir daí, então, esse fluido irá transmitir essa força através de uma tubulação até um segundo êmbolo, uma segunda seringa, que será denominada cilindro atuador. A questão é que no cilindro atuador nós temos uma área diferente. A área é ampliada para 20 centímetros quadrados. Se nós compararmos, ela é 20 vezes maior do que a área do cilindro primário. Como consequência disso, de acordo com aquilo que foi enunciado por Pascal, a pressão exercida no cilindro atuador será de 1 kg força por centímetro quadrado. Como nós temos 20 centímetros, o resultado disso é que essa força será aumentada 20 vezes. Como consequência, esse cilindro será capaz de erguer uma massa aí de 20 kg. Então, a gente conseguiu uma mágica fazendo com que 1 kg força aplicada em um cilindro de 1 centímetro quadrado produzisse uma reação em um segundo cilindro maior com área 20 vezes maior, ou seja, ampliando a força em 20 vezes. Então, se nós tivéssemos aí um sistema hidráulico numa aeronave, por exemplo, quando a gente aplicasse força nos pedais de freio, por exemplo, apenas 1 kg de força aplicada num sistema semelhante a esse, iria resultar com uma aplicação lá nos freios, de uma energia, de uma força de 20 vezes mais. Se nós quisermos entender melhor como que isso tudo aconteceu, nós temos que entender o significado de rendimento mecânico do sistema. No sistema hidráulico elementar mostrado, multiplicamos a força aplicada por 20, utilizando uma área 20 vezes maior no cilindro atuador. Dizemos então que o rendimento mecânico desse sistema é igual a 20. De modo geral, calculamos o rendimento mecânico do sistema através da seguinte fórmula. Olha que interessante. O rendimento mecânico de um sistema hidráulico pode ser obtido de duas maneiras. Nós vamos dividir a força produzida pelo cilindro atuador pela força que foi aplicada no cilindro primário. Se nós lembrarmos da página anterior, a força resultante era de 20 kg. A força que foi aplicada era de 1 kg. 20 kg dividido por 1 me dá uma